A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação da PEC das drogas, que proíbe o porte e a posse de qualquer quantidade de entorpecentes, assim como a PEC dos militares, que também seria analisada na CCJ e que pretende barrar militares da ativa em eleições. Opa, Marina Demore traz pra gente as informações. Marina, antes do jornal, eu até consultei o Efraim Filho, o relator dessa proposta de autoria do Rodrigo Pacheco, estou falando do porte de drogas, e ele disse que ia passar hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Teve acordo? O que aconteceu? Oi, Tainá, boa tarde para você e para todos. Na verdade, houve um pedido de vistas coletivo, né? Os parlamentares pediram mais tempo para analisar, para se debruçar, então, sobre a matéria, para que ela volte, então, para a CCJ na semana que vem, para que eles possam analisar com calma e votar essa PEC, então, que diz respeito ao porte e à posse de drogas. A mesma coisa aconteceu com a PEC dos militares, então, as duas propostas acabaram ficando para a semana que vem. A ideia é agilizar essa votação na próxima quarta-feira, para que não passe disso, né, justamente para que as matérias possam ser aprovadas e encaminhadas o mais rápido possível para o plenário do Senado Federal, porque a gente sabe que, de acordo com os trâmites aqui do Congresso, a matéria precisa ser aprovada no Senado, depois vai para as comissões da Câmara dos Deputados, também precisa ser aprovada, então, serem aprovadas, né, por uma maioria no Congresso Nacional. Então, falando um pouco sobre a PEC das drogas, a proposta que é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é vista, então, como uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que avançou nesse ano naquele julgamento de descriminalização da posse e do porte de certas quantidades de maconha. O relator, né, o senador Efraim Filho, disse que o julgamento do STF de liberar o uso e a circulação de certas quantidades de drogas legaliza na prática o pequeno tráfico, isso, claro, na visão dele. Ele disse também que estuda maneiras de incluir uma diferenciação objetiva entre usuários e traficantes, mas isso também ainda não aconteceu. O STF, lembrando, julga se o porte de maconha para o uso pessoal é crime. A votação está em andamento, mas foi suspensa em agosto por um pedido de vistas também do ministro André Mendonça. E sobre a PEC dos militares, que também está nessa mesma iminência, então, de ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal, o texto também foi lido, também houve o pedido de vistas. Essa PEC, apresentada por senadores da base aliada ao presidente Lula, muda as condições para militares da ativa serem candidatos em eleições, também estabelece uma série de regras. Existe, inclusive, uma questão que é uma das mais polêmicas em relação a essa proposta, que seria a limitação da nomeação de militares da ativa em cargos do primeiro escalão do governo federal. Só que nós apuramos que o senador Jorge Cajuru, que é justamente o relator dessa proposta de emenda à Constituição, decidiu, por enquanto, não colocar esse tema, né, esse detalhe no texto para tentar uma aprovação mais tranquila na CCJ. Tainá, claro que a gente vai acompanhar, mas o que sabemos, por enquanto, então, é que essas votações ficaram para a semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal. Não pode demorar muito, porque o ano está acabando, não vai dar tempo de votar. Vai ficar tudo para o ano que vem, depois de fevereiro, porque os parlamentares fazem questão de sair em dezembro e só voltar em fevereiro. A Marina Demore vai voltar daqui a pouquinho com um bastidor importante de uma queda de braço em que Lula ganhou de Lira. Uma queda de braço que vinha acontecendo nos bastidores, mas a Marina Demore teve conversas importantes e vai conseguir antecipar para a gente. Obrigado, Marina. Eu vou chamar a Renata Agostini por uma questão bastante importante, que é a questão da PEC dos militares. Muito foi discutido na Câmara dos Deputados. Inicialmente se falou da PEC dos militares, de que iria incluir, por exemplo, a proibição, não só para eleições, mas para primeiro escalão do governo federal. Recuaram. Depois teve a questão dos policiais militares, que acabou não sendo incluída. Renata, da maneira como está, proibindo apenas aqueles que fazem parte das Forças Armadas de serem candidatos estando na ativa, você acha que essa proposta passa na Câmara dos Deputados, ou você tem sentido na conversa com líderes partidários de que pode ser incluído algum jabuti aí, alguma mudança que pode amargar o caldo na relação com o Senado Federal?
Você acha, Renata, que pode ser incluído algum jabuti sempre em qualquer tipo de tramitação? O que não falta são os jabutis, né, Sublinhagem? Quando a gente fala em jabuti, a gente está falando sempre de algo que não tem muita relação com aquele texto, e aí os parlamentares vão lá e incluem na esperança da coisa passar em bloco ali, muitas vezes, inclusive, isso acontece. Bem, esse texto me chama a atenção porque ele começou a ser pensado pelo governo como uma forma justamente de dar uma resposta ao que aconteceu no 8 de janeiro, uma resposta, inclusive, necessária. E aí a coisa ficou perdida entre mil prioridades, como vocês muito bem descreveram, o texto foi sendo mexido, ele, de certa forma, ele perde muito da função que ele foi pensado inicialmente. Então, eu acho que quando a gente reflete sobre como ele foi forjado, né, como estava ali a discussão no nascedor e o formato que ele está tomando no Congresso, a gente tem uma desidratação, e eu entendo não é do texto, mas do debate em si. Nós tivemos nos últimos anos, de fato, uma entrada muito grande de militares na política como um todo. E aí eu não estou falando apenas do que aconteceu no governo Jair Bolsonaro, que de forma fática, isso foi alvo de levantamentos, né? Inchou a máquina pública com o número de militares que não se via nos governos anteriores. Eu estou falando também do número muito grande de militares que decidiram lançar seus nomes para a política, para cargos eletivos. Diante disso, começou a haver um debate sobre como organizar essa história, né? Quais deveriam ser as regras. Diante do que aconteceu no final do governo passado e no 8 de janeiro, esse debate ficou ainda mais vivo, com razão. As mudanças abrem espaço para o texto se tornar mais palatável, para usar a expressão que você tinha colocado no debate anterior, Uribe? Me parece que sim. Haver o que, ao fim e ao cabo, né, esse texto, uma vez sendo aprovado, ele de fato vai trazer de benefícios para uma história que, ao meu ver, ela precisa mesmo ser colocada, ser debatida de forma transparente com a sociedade.